E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São João 3, verso 3 e 3. E nós vamos falar desse assunto. O ministério quíntuplo é uma pessoa. Estava ouvindo o pastor Osmar ainda falando isso hoje. Ele não está dizendo que era ele. O irmão José Brana deu a entender sobre o irmão Brana. As pessoas acham que o quinto tem um montão de apóstolos aqui, um montão de evangelistas ali, um montão de mestres, um montão de pastores. Não. Esses ofícios estão no homem. Hoje você encontra um advogado, aquele advogado também é economista, né? Ele também é um general do exército, ele também pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro também. Ele pode ter 5 ofícios em um homem só. Jesus era até diácono, diz o profeta. Paulo, ele mesmo disse que ele era mestre dos gentios, ele era apóstolo, né? Os 5 ofícios estavam nele, porque ele falou sobre isso. Como nós somos em família aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas com a mensagem do irmão Brana falando. Não adianta você ouvir um pregador que faz teatro. Eu vi um pregador pregando, porque há 3 Adão, né? O primeiro Adão foi o Adão do Jardim do Éden, Jesus e Brana, né? Mas esse pregador estava, Lutero era Adão, o Wesley era Adão, e pastor Osmar era Adão, tudo era Adão. Gente, a gente tem que pregar com a mensagem na mão, mostrar o parágrafo, que o povo fica entusiasmado, principalmente o povo que não lê mensagem, o povo que não ouve mensagem, que não lê Bíblia, o povo que não é espiritual fica entusiasmado, porque o povo ele gosta de movimento. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um lugar de festa, como a Bahia é um lugar de festa, o Nordeste. Só que no Rio de Janeiro aqui há um espírito muito forte, que já dominou as igrejas, dominou as religiões, já dominou a parte do povo da mensagem, é um espírito muito forte. Uma vez o irmão Fábio Bernal disse para mim, antes de eu ir para os Estados Unidos, ele disse: pastor, quando você desce dos Estados Unidos, no aeroporto, você sente a pressão do demônio que domina aquela nação. O irmão Brana disse: eu não oro mais pela América. Você pode orar pelo homem, o presidente, o senador, o prefeito, mas não pela nação, que ela atravessou a linha da misericórdia. Então aqui no Rio, o espírito é forte. Você tem que estar realmente, você tem que mergulhar na mensagem. Você não pode estar na parte superficial da mensagem. É como o mar. A ciência mesmo diz, se você mergulha,
Você só pode mergulhar até tantos metros, senão você explode. Lembra aquele barco, aquele submarino, né, que desceu e explodiu. Agora, a ciência diz que quanto mais fundo você vai no mar, você não vai encontrar tainha, papa-terra, lá 2.000 metros, não, lá não é o lugar deles. Lá você vai encontrar esse curvina, lá eles não descem lá. É peixe, mas não desce lá. Nem tartaruga você vai encontrar lá, nem tubarão, 2.000 metros. Você vai encontrar animais estranhos lá, que você nunca viu. Isso diz a ciência. Hoje eles têm aparelhos. Você vai encontrar coisa estranha que você nunca viu, que não pode viver na superfície. Superfície não pode alimentar eles, sustentar eles. E você vai ver 2.000 metros de profundidade. Sim, a mensagem. O povo ficar na superfície, Lutero, Wesley, primeira e segunda etapa dessa mensagem, por isso ficaram brigando. Lá embaixo não tem como brigar. Aquele habitat lá não é para os lambaris lá de cima. Então, quando você desce, você vê 7 trovões revelados, novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Glória a Deus. João, comendo livrinho, profetizando outra vez. Amém. Agora, quando você recebe a revelação, você não precisa de balão de oxigênio. Deus coloca esse oxigênio que é a fé em você. Amém. Porque descer, a maneira de subir é descendo. Se nós não descer nessas profundidades, nesses mistérios de Deus, nós não vamos poder subir. A forma, nós temos que descer, humilhar. O problema é que a gente não quer se humilhar. Aí quando você desce, você vai a um outro mundo, né? Deus é criador de mundos, né? Ele criou milhões de mundos. Então é hora de descer. Essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, nos leva às profundidades. Você não precisa descer com um balão de oxigênio denominacional lá embaixo. Porque você é lá, é de lá. Que na maneira que você está descendo é que você está sendo arrebatado. Você pensa que é para cima? Não, para cima você afoga. Você quer viver, desce. Você pode ver aquele nariz empinado, ele está morrendo. Ele está achando que está subindo. Não. A maneira de subir é descendo. Por isso o irmão Brana diz na mensagem de Apocalipse, livro do símbolo, ele diz: você tem que conhecer os mistérios de Deus. Vamos ler aqui São João 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai, dê-nos a tua bênção, que os nossos corações venham a amolecer, nosso ouvido venha estar ungido para ouvir a instrução, a tua palavra nesse dia, nesta hora. Abençoa o teu povo em toda parte. Nosso culto de Santa Ceia, prepara os corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos. É um assunto muito importante, porque Jesus, quando pregou a sua primeira doutrina de Jesus foi o novo nascimento.
Quando o irmão Brana pregou a mensagem necessário vos é nascer de novo, o irmão Brana usou duas escrituras, São João 3 e Efésios 4 e 11. Mas por que ele usa Efésios 4 e 11? E São João 3? Para ser parte de Efésios 4 e 11, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Por isso, as Escrituras dizem que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Não nós superiores a eles. Então, os Efésios 4 e 11, ele disse: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós podíamos ler isso aqui e ir embora, né? Mas nós temos que saber o que o irmão Brana, porque ele é o intérprete, Deus é seu próprio intérprete. Então Deus estava em Brana, interpretando a escritura da hora. Porque o Senhor Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o segredo de Deus tem que ser trazido e revelado a um profeta. Deus não trata com um grupo, diz o irmão Brana, ministeriais. Jesus, quando ele repreendeu aquela geração de sacerdote, de escriba, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras. Mas eles liam, mas não conheciam. Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Deus não trata com grupo. Mas Efésios 4 e 11 parece que é grupo, né? Apóstolos, profetas, é mais do que um. Evangelistas, e Deus não trabalha com grupo. É somente para você refletir, examinar, não entrar na emoção de um pregador pentecostal. Há muitos pregadores pentecostais em cima do púlpito da mensagem hoje. Eu já vi pregador até falar em língua, fechar os olhos, revelar, e o povo, e as pessoas, quando aquele pregador chega, tem que botar ele para pregar. Tem que botar para pregar. No sábado vai um monte de gente que tem um dom. Terceira etapa não é isto. Terceira puxada, não. Sétimo selo é silêncio. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Então Deus não trata com grupo. Então o que é o quíntuplo? É uma pessoa. Eu estava ouvindo o pastor Adnac, Deus estava vindo para cá. Muitos irmãos postaram vários trechozinhos de pregação muito boa, né? É como você pegar os parágrafos da mensagem, versículo da Bíblia. Então, se Deus não trata com o grupo, Deus só trata com o indivíduo. Então, o quinto está em quem? O indivíduo, está numa voz. Vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse 10, 1 a 7. Os pastores interpretaram mal o irmão José Brana, até eu. Quando ele disse, vamos ouvir a voz. Vamos ouvir a voz. Estava certo. Porque o quinto é aquela voz, é Brana. Agora, quando nós chegamos em Apocalipse 10, 8 a 11, também é a voz. É a voz da esposa. A Laodiceia diz que a voz está na noiva. A noiva é o quíntuplo.
Perguntas e respostas, pergunta 22, sobre os selos. O quíntuple é o ministério da esposa, e a voz está nela, a voz de Deus e um outro homem. Pastor Osmar disse assim, eu não sei, a trombeta do sétimo anjo, parece que é a mensagem que ele estava pregando, pastor Mendes postou, vamos falar esposa, porque eles não aguentam ouvir um só homem. Eles já estão aí, já agoniados, nervosos, porque eles não querem ouvir um só homem. Então vamos falar esposa. Irmão Branco dizia assim, eu não sou profeta. Depois ele dizia, você crê que eu sou profeta de Deus? Então, recebe a sua cura. Aí você pode pegar aquela parte que ele diz, eu não sou profeta, cortar aquela ali e dizer, ó, irmão Branco disse que ele não é profeta. É como os americanos, ele foi um homem de Deus, um grande homem, né? Um homem de família, operou sinais como a Ali operou, Bossiúde operou, muitos outros. Agora, para crer que ele era um profeta, tinha que mergulhar mais fundo. Não adiantava dizer para aquele povo, aqueles lambari, aqueles cascudos, que ele era profeta, eles não iam crer mesmo. Pastor Osmar dizia, eu não sou João. Não adiantava dizer para esses cascudos e lambari que ele era João. É uma revelação aonde você tem que mergulhar nessa mensagem. Eu tenho mensagem aqui, não para debater com ninguém. Não me chame para debate que eu não vou. Não. É hora da gente comer. Não é mais nem maná, é o fruto da terra. Era de Laodiceia, parágrafo 20. Primeiro de tudo, esse mensageiro será um profeta. Ele terá o ofício de um profeta, ele terá um ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra, falando do irmão Branco. Não está falando de Cacô Felipe aqui, não está falando de Rude Souto, não, está falando do irmão Branco. Porque quando ele profetiza, o ministério será solidamente baseado na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ela será segundo a palavra e sempre chegará a suceder. Ele será vindicado como profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é profeta a encontramos em Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O sétimo anjo é um ministério e é um homem, porque a mensagem do mensageiro é um. Alimento espiritual de ser ouvido do tempo, parágrafo 66. A mensagem do mensageiro é um. Amém. Amém. João é um ministério em um homem. Que ministério? O quíntuplo. João é apóstolo, é profeta, é pastor, é evangelista, é mestre. João. Não deixa as pessoas confundir sua mente com isso, não. Está tão claro. Quando a palavra veio o profeta. Terceira puxada, porque essa mensagem, ela tem percepção profética. Então, se ela tem percepção profética, só pode vir um profeta. Se ele é só um pastor, ele faz confusão. Agora, se ele é um profeta, ele não vai fazer confusão, porque o profeta é o intérprete divino da palavra. E João já não veio para interpretar nem revelar, porque João não tinha uma mensagem. A mensagem era de Cristo. A Cristo branda. João só come
o livrinho profetiza outra vez. João, os dois em um, mensagem e mensageiro. Brana era mensageiro e mensagem. Vamos lá um pouquinho. Agora, 21. Agora, essa pessoa que nesse verso é chamada anjo, na versão do rei Tiago, o Jaime, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. E o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11:15. Esse aqui em Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era. E é um homem. Parágrafo 21 da era de Laodiceia. E é um homem. E ele tem de trazer uma mensagem de Deus, e sua mensagem e ministério vão consumar o mistério de Deus, como ele o tem anunciado a seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 6 e 7. Nós vemos muito blá blá blá, muita conversa, muita vaca pastando em cima da árvore. O irmão Brana juntou todos os cabos soltos, e os demais deixaram solto. João, representando o sangue de Cristo, representando o verdadeiro cristão, representando a noiva, junta também cabo solto. Porque quando João aparece no ano 2000, não é João, o ministério antes não era João. Antes do ano 2000 ele não era João. João é depois do ano 2000. Meu ministério começa depois do ano 2000. Também ele encontra coisas soltas, fazendo muito barulho no vagão. O povo esperando o irmão Brana para revelar os 7 trovões, revelar o 7º selo. Um dizendo que Deus era um, Jesus era outro, a dualidade. Plenário de pastores. Veja que ele teve que enfrentar tudo isso. João, o ministério, enfrentou isto. Mas uma pessoa. O ministério é uma pessoa. O quinto é uma pessoa. Moisés enfrentou o Egito com a vara torta na mão, tirou Israel do Egito. Moisés era aquele ministério daquele dia. Primeiro selo, 68. Olha, nós estamos saindo de 61, chegando em 63. Vocês têm que olhar as ordens de data das mensagens. Senão vão colocar a vaca passando em cima da árvore. Não somente aquilo que o irmão Brana pregou, mas o que o pastor Osmar também pregou, a sequência. Vocês já leram o 4º selo, onde o irmão Brana disse que uma só mensagem não pode provar uma doutrina, você tem que escutar a série completa. Eu estou ensinando um pouquinho para vocês hoje, para vocês não se enredarem, não serem enganados, porque os dois espíritos são parecidos nos últimos dias. Mateus 24, 24. Até que chega aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Veja que esse primeiro selo foi aberto lá na primeira era, mas não foi revelado. São Paulo mesmo diz
Cristo, mistério de Deus revelado. Irmão Brana prega, São Paulo diz, Cristo, o mistério de Deus. Ele não disse que ele estava revelado. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, 1, até mais ou menos 4, você entenderá muito bem, está vendo? Toma o livro de selo e os abre, mostra ao sétimo anjo, o anjo forte, mostra ao sétimo anjo. Eu acho que a gente vai ter que começar novamente a ler as mensagens do povo. Mostra ao sétimo anjo. Você sabe que o sétimo anjo desce, o anjo forte desce, os três personagens, o anjo forte, sétimo anjo e João. Ele desce, materializa-se. Cristo é materializado no sétimo Nimbrana, porque o único que tem seu corpo na terra, em 28 de fevereiro de 1963, é William Brana. Então, quando aquele anjo, que o irmão Brana viu que ele era mais destacado, mais brilhante, ele encontra seu corpo. Aquela teofania encontra o seu corpo, se encarna. Agora, quando Cristo desce, ele se materializa nele. Aí é hora de revelar os 7 selos. O comer o livrinho é Deus se materializando em um homem. Amém. Não é em homens. Um homem. Olha, toma o livro de selos, abre, mostra ao sétimo anjo, porque isso somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. O livrinho é o ministério de João. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? Você pode ver que ele dá o nome. Primeiro mensageiro da primeira era, Paulo, chama pelo nome. Irineu, segundo, Martim. Só ele podia, só ele sabia, nem Paulo sabia, nem Irineu sabia. Eles estavam tudo na história. Porque ele veio revelar. Ele comeu o livro, o rolo. João comeu o livrinho, a revelação. Será que você responde? João é o ministério, mas cadê esse ministério? É nós, mas Deus não trata com grupo. Deus não trata com grupo, ele trata com indivíduo. Depois que o irmão Brana morreu, o homem descansou, mas a voz não. Nós continuamos ouvindo a voz foi colocada em livros, nós continuamos lendo os livros. Deus levantou muitos tradutores do mundo, o selo, as eras, todas as mensagens. A voz estava ali. Mas no ano 2000, a voz já estava na esposa. Porque só ela podia falar aquilo que Brana foi proibido de falar. Só ela. Aí Deus não está trabalhando num grupo ministerial, diz o irmão Brana. Ele está trabalhando no indivíduo. Se der tempo, nós vamos chegar até lá. Vamos chegar na mensagem. Então, a mensagem do anjo da sétima igreja, muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado,
todas as coisas do passado, Apocalipse 10, 1 a 7, que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Nós lemos o primeiro selo, quarto selo, 378. Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa. Não é um grupo, meu. Deus, ele não muda seu parecer. Pode mudar a forma dele. Um dia ele era Noé, outro dia ele era Moisés, um dia ele era Abraão, um dia ele era Elias. Mas ele não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Então, Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa. Nesses últimos dias, ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias, o profeta. O desejar de Deus, 341. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos como o sétimo livro selado, prometeu. Agora, Deus nunca tratou com grupos de homens. Mensagem absoluto, parágrafo 164, este é de 62. Deus não lida com grupos de homens. Deus lida com um indivíduo. Porque homens têm ideias diferentes. Ele é formado diferente, em natureza. Deus tem de tomar esse homem e mexer com ele, puxá-lo por aí, para fora de si mesmo, até torná-lo da sua natureza. Entende? Então Deus lida com essa pessoa. Vejo em todas as eras, os profetas, Noé e Moisés, nunca dois ao mesmo tempo. E João é um indivíduo, mas é um ministério, Sétimo anjo era um indivíduo, era o ministério do sétimo anjo. Esse é o ministério da esposa. A voz é a mesma do sétimo, só que está na esposa, não é o oitavo. Portanto, você diz, na multidão de conselheiro há segurança. Ombrana disse, isso é para guerra, não é para ministério. Absoluto 164, você pode seguir lendo, né? Espírito da Verdade 25. Olha o problema que Deus tem. Deus sempre enfrentou um problema. Deus procurou na China, procurou em Israel, procurou no Japão, procurou na França. Não achou. Ele foi achar na América. Um casal, uma menina de 15 anos, um rapaz de 18, Charles e ela. Ele olhou e disse, está ali. É ali que vai vir ele. Aí Deus foi encontrar na América, para que a Escritura se cumprisse, a luz do entardecer foi nos Estados Unidos. Então o profeta disse aqui, antes de trazer o selo, em 18 de janeiro de 1963, parágrafo 25. E um dos grandes problemas para Deus, ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle. Ele só precisa de um homem. Agora, quando João comeu e viu na ilha de Pátimo, ali era visão. Agora, quando ele come aqui, não é mais visão. Aqui é concreto, é coisa concreta mesmo. É os selos, trovões revelados. Pastor Joaquim não comeu, nem irmão Martim comeu. Hoje você tem que ter coragem para falar isso. Pastor Mar foi um valente que comeu
E ele disse: essa mensagem ela vai até 2040, uma geração. Irmão Branham disse: eu não vou julgar outra geração. Deus terá um outro homem. Aí você diz: ah, mas João é o ministério. Mas esse homem é o ministério, é um só homem. Amém, Senhor. Amém. Tudo está nele. Amém. Glória a Deus. Então, ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. É Deus usando. Mas cadê o apóstolo? Está ali. Cadê o evangelista? Está ali, estava nele. Mas e vocês que estavam atrás de ajudante? Só ajudante. A gente falava 5 minutos, 10 minutos. Às vezes nos dava um pouquinho mais. Nos dias do irmão Branham sentava. Irmão Branham não. E irmão Branham tinha a mensagem. Quem era irmão Branham? Era apóstolo, era profeta, era pastor. Quando o irmão Branham foi além da cortina do templo, todos aqueles que estavam ali disseram: nós estamos descansando do que você pregou. Nós vamos descer a terra. Agora você vai ser julgado pelo que você pregou. E nós estamos confiando nisso. Se você for aceito, nós vamos ser aceitos. Agora, se você não for, nós também não vamos. Agora, as pessoas que tentaram tomar o lugar do irmão Branham e multidões seguiram eles, aquela mensagem deles vai ser julgada. E aquele povo vai perecer. Porque vai entrar a mensagem de um só. O grupo de Lutero, de Wesley, William Seymour, Branham e a esposa. Nós vamos ser julgados por essa mensagem. Nós estamos sendo julgados. Não é que nós vamos ser julgados, nós estamos sendo julgados por essa mensagem. É um tempo de teste. Uns irmãos aqui do Rio de Janeiro dizem: a maior mensagem do mundo, não tem outra. Então, estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Pois é, aqui nós vamos ter aqui, nós temos aqui apóstolo, nós temos pastor, Deus trabalha com eles. Não, Deus não trabalha com eles. É um só. E no final ele vinha e pregava, 40 minutos, 50. Porque a mensagem estava com ele. Ele era o apóstolo. Você não acha base na mensagem para isso, meu irmão? Minha irmã? Pastor, ele era o profeta. Você pode ver que quando Deus o levou, ficou a voz, mas aquela voz tinha que ser materializada. Hoje ela está materializada na esposa. Amém. Então nós é que vamos trazer a mensagem. Não, nós vamos trazer a mensagem. Apontar vocês onde é o alimento. Como o irmão José, ouça o papai. Ouça sim. Nós queremos saber de casamento de divórcio. Ouça casamento de divórcio. Agora, quando João vem, ele diz: casamento de divórcio é de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. Nós condenamos o grupo da voz de Deus? Não. É nossos irmãos. Só que estamos mergulhando mais fundo. Onde tem seres estranhos. 7 trovões, novo nome Branham. Isso aí eles não descem lá. Mas não estão condenando eles aqui. Vamos mergulhar, meus irmãos. Vamos ver aqui, dá um pouquinho. Estou na mensagem de Espírito da Verdade. Eu estou resumindo. Porque 2 homens teriam 2 ideias diferentes. Você já pensou? 5?
apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre. 5 ideias diferentes. Por isso é ofício isso em um homem só. Amém. Gente, dá vontade de gritar e de saber disso. Não sou merecedor. Deus. É 5 ofícios em um homem. Em Paulo, até chegar Brana, era só 4, que não tinha profeta. Era só 4 ofícios. Quando chegou Brana, o ministério químico ficou completo. Brana ficou 4. Mas João já estava ali para profetizar outra vez. Para falar para nós que Brana não voltava para revelar, porque já estava revelado. Os pastores não falaram isso para nós. Ele faz apenas um homem. Representa-se através dessa pessoa. O esposo é a palavra revelada. Mas a esposa é a mensagem da hora. E ele se representa através dessa pessoa. Deus é o ministério quíntuplo representado nessa pessoa. Glória a Deus. Amém. Deselar de Deus 143. Isso aqui fecha. Deselar de Deus. Vocês que creem que é o ministério. Qual ministério? Vocês? Pastor lá em Belém, uns pastores em São Paulo, hein? Outros em Minas Gerais. Vocês estão errados. Como esse grupo aqui estava errado, que vieram repreender o irmão Brana. Escuta com atenção. Deselar de Deus 143. Eu não estou aqui exibindo conhecimento, não. Eu estou repreendendo o espírito. Eu estou desmascarando o espírito que quer apagar essa voz. E eu sou defensor dessa voz. Eu tenho 70 anos de idade. E estou aqui. Enquanto eu tiver fôlego e Deus me der vida para defender essa mensagem dessa voz. Glória a Deus. Você pensa que o irmão José Brana recuou? Não. Foi em frente e Deus o abençoou. Pastor Mendes está lá defendendo esse ministério, defendendo essa voz. Amém. Defendendo João. Amém, Senhor. Como diz São Paulo, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, mas levantarão também do meio de vós homens falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Olha, Timóteo, se cuida de Alexandre Latuel. Me causou muitos males. Deus vai dar uma paga para ele. E Fileto, e Mineu, e Alexandre. Vamos lá. 143, o deselar de Deus, pregado em 14 de junho de 64. Um sujeito me disse outro dia, um pequeno pregador batista lá fora chegou para mim e o irmão Gringo. E ele disse: irmão Brana, há uma coisa que eu estou contra o senhor. Disse: você está tentando fazer as pessoas. Isso foi lá embaixo, isso foi lá no Ramada Índia, lá no hotel, quando tivemos a reunião lá embaixo, e disse: você está tentando fazer as pessoas crerem na era apostólica e viverem hoje como se estivesse na era apostólica. Eu disse: ele disse, a era apostólica terminou com os apóstolos. Eu disse: foi mesmo? Eu disse: sim. Eu disse: quem era o porta-voz na era apostólica? Sabe que o homem respondeu? Igual vocês estão respondendo. Ele disse: os 12 apóstolos do cenáculo.
Nós os pastores aqui, nós os apóstolos. Eu disse, então Paulo estava fora. Eu disse, o porta-voz era Pedro. O porta-voz do século XIX foi William Branham. O porta-voz da terceira puxada foi Osmar Rodrigues Costa. Amém. Representando a esposa. Gente, isso é mensagem. Agora vocês vão dizer que é o ministério. Qual ministério? Que mensagem tem esse ministério? Eu tenho que apontar para vocês o porta-voz e a mensagem. Os dois, o mensageiro e a mensagem é um. Ouça ele. Minha pregação é essa. Pastor Osmar, quando estava em vida, nós apontava ele, João. A minha pregação do pastor Mendes, o dos outros que saíram também, antes de sair, também só pregava mostrando pastor Osmar como João. Não como Deus, mas como João. O representante do sangue. O representante da esposa. O porta-voz de Brana. Nós seguimos pregando a mesma coisa. Nós não estamos aqui para usurpar este lugar. Não foi dado a nós. A nós foi de apontar ele, sua mensagem. No momento de tristeza, de angústia, só essa mensagem para te levantar. Para te dar fé de arrebatamento. Glória a Deus. Amém. Verdade. Porta-voz disso, irmão Brando, era Pedro. Cristo é o mistério de Deus revelado, 491. É um indivíduo, não é grupo. Uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade. Porém, isso é a verdade. Jesus nunca disse. Agora, Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Não. Isto foi para ele pessoalmente. Não foi para Billy Graham, Ororó, foi Brana, uma só pessoa. Nos dias de João do século 21, foi Osmar Rodrigues Costa. Amém. Esta uma só pessoa que a esposa tem que ouvir. Amém. Não é os milhões do mundo hoje, não. Não é esses crentes modernos do Rio de Janeiro, do Brasil. É só a semente. É só vocês aqui, se tiver semente, vão vir. Deus vai trazer. Irmão Brana diz na mensagem do sinal, ele diz, às vezes uma família sobe um estado. Às vezes uma pessoa só. Gente, eu tenho mais mensagens, mas o tempo é tão curto para nós. Terceiro Êxodo, parágrafo 163. Deus trata com um indivíduo, não com grupos, com indivíduo. Deus conseguindo a única coisa que ele teve que ter foi um homem por quem pudesse operar. Só um homem é tudo de que ele necessita, não é um grupo. Mas o homem já foi, mas a voz não. O Espírito não foi, o Espírito é Cristo. O Espírito que estava em Brana era Cristo, não foi, ficou em João. Hoje está na esposa. E o que é que esse Espírito faz hoje? Nos leva a ouvir a voz. Porque ele se alimenta daquela voz.
Nós se alimentamos daquela voz. Amém, Senhor. Mas tinha a voz de Deus no jardim do Éden, tinha a voz da serpente também. Eva preferiu ouvir a voz da serpente, desses ministros serpentes que tem aí. São ministros serpente. Jesus chamou eles de ministro serpente. Raça de víbora foi João Batista que chamou também. João 8,44, Jesus também o chamou de filho do diabo, filho da serpente. Esse espírito nunca morreu. Também a voz de Deus, pela viração do dia, também soava. Adão, onde está? Cadê o Adão para ouvir a voz? Ouvi a tua voz no jardim e temi porque eu estava nu. Essa voz veste, mata o cordeiro, vestiu ele. Essa voz chamou Samuel lá no templo e ele pensou que era Eli, pensou que era o pastor dele. Ele foi a Eli, o Senhor me chamou e disse: não, vai dormir, menina. Ele nem estava já bem cego. Chamou de novo. E na terceira vez Eli percebeu que era o play. Era aquele mesmo play que falou na sarça ardente, chamou Moisés. Só, meu filho, quando falar, tu diz: fala, Senhor, porque eu estou cego novo. Eli sabia até se aproximar, mas Deus não falava mais com ele. Era só com o menino. Só com ele. Era a voz. Aquela voz. Pedro ouviu aquela voz: segue-me, te farei pescador de homem. A mulher do poço ouviu aquela voz. No dia de Pentecostes, aquela voz era Pedro. Saulo ouviu aquela voz, caiu e ficou cego. João ouviu aquela voz por detrás dele, caiu no chão como morto na ilha de Pátio. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou Jesus e vou vir como brana. Nos dias da voz do sétimo anjo, João vai ao anjo e diga: dá-me o livrinho. Toma, come. E profetiza outra vez a povos, tribo, língua, nações e reis. Amém. Eu não vou brigar com você, mas eu vou continuar ouvindo a voz. Amém. Quando eu quiser saber de casamento, eu sei quem vai me ensinar. Quando eu quiser saber sobre família, eu vou no YouTube, eu sei quem vai me ensinar. João. Amém. Eu vou pegar o meu smartphone, o tablet, o computador e vou escrever ali o que eu quero ouvir e vou botar o nome dele na frente. Aí eu boto Osmar Brano, Osmar Rodrigues Costa, aí vai vir as mensagens que eu tenho que ouvir durante a semana. Ei? Se você botar o nome de outro pastor, vai vir as mensagens dele. Só que não prepara para o rapto. Mesmo pastor da terceira etapa também não prepara. Se você me ouvir, você vai me ouvir. Ah, não, o pastor Jobim está apontando, mandando a gente ouvir ele. A ele ouvir. Amém. Aquela voz disse no monte da transfiguração: a ele ouvir. E o irmão Brana pregou: a ele ouvir. E eu prego hoje: a ele ouvir. Amém. Graças a Deus. Amém. O irmão Brana disse que isso aí tem cheiro de concílio. Esse negócio de dizer sobre João é o ministério, se referindo a grupo de pastores, tem cheiro de concílio. Isso é concílio. Eu estou aqui com a mensagem aqui, que terceiro Êxodo, a partir do parágrafo 163, você vai até o 165. Veja que o ministério e o indivíduo era discutido nos dias do irmão Brana. Era discutido. Ele disse, 173, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certa e ter certeza de estar certa do que só um pequeno indivíduo e sem instrução como você? Era discutido, esse espírito estava lá, que eles não queriam
a mensagem. Agora nós vamos escutar o indivíduo sem instrução para você, irmão Brano. Irmão Brano, você ora pelos enfermos que nós vamos pregar. Nós somos formados, seminário, irmão Bartes, irmão Lindes, grandes homens americanos, pregadores. Você ora só pelos enfermos. Eles fizeram isso com o irmão Brano. O irmão Brano foi a Phoenix, o irmão Paulo Garcia pregava, o irmão Brano orava pelos enfermos. Isso o povo de Phoenix me disse para mim. Eu disse, bem, que direito você tem de dizer alguma coisa contra a nossa igreja? Quando tem havido no decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos as eras da igreja, do concílio ecumênico, se reunindo em Niceia, Roma, e formou a igreja católica romana, disse, você não sabe que houve milhares de homens, espírito, homens enviados por Deus, que se sentaram naquele concílio? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui? Olha como aqueles ministros chamaram o Brano ali. Deus. Você sabe que eles tinham mente polida, intelectuais. Eu estou no parágrafo 173, vocês podem ver depois. Terceiro Êxodo. Ele disse, e você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui? Depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que essa igreja está certa? Falando sobre a igreja católica. Eu disse, ele nunca provou isso. Eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, e a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então. E a vejamos produzir as coisas que eles fizeram para começar, quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um tio ou um J falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada, quer seja um concílio ecumênico ou que seja, do livro da vida. Ele está acabado. Disse Billy, você não passa de um errante. Você pensa que foi fácil para o irmão Brano? No seu dia? Nós, o ministério, nós, o concílio, mais do que um falando, ter ideia, já é um concílio. Irmão Brano, antes, você acha que você, um sujeitinho deste, sem instrução, foi o que disse o doutor Roideiro também, você vai pregar para reis, monarca? Ele era o ministério da hora. João era o ministério da hora. O povo nunca saiu de Laodiceia. Saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dele. Cego, nu, e não sabe. Então ele disse, eu disse, então suponho. Ele disse que virá o tempo do confronto. Houve o confronto no Monte Carmelo, no Monte da Transfiguração, haverá o confronto no Monte Sião. Houve o tempo do confronto lá em Chicago. E agora, depois da partida do pastor Osmar, um tempo de confronto aqui. Aqui. Porque a casca, ela quer se passar por grão. Ela parece o grão, mas ela não alimenta. Ela é só para fazer artesanato. Só para enfeite. Só para decoração. Eu vou terminar aqui com 177. Mas veja, Acabe tinha um sistema
que ele achava que era do Senhor. E Josafá diz: mas não tem mais um? Não, mas eu tenho aqui um grupo, um ministério. Não, não tem, mas vamos orar. Não, mas esse aí só fala contra mim. Satanás não quer ouvir essa voz. A voz vestiu Adão e amaldiçoou a serpente. Essa voz está amaldiçoando a serpente e vestindo a esposa. Amém. Ele disse: tenho 400 deles, instruídos e treinados, e afirmavam ser profetas hebreus, como grupos ministeriais afirmam hoje. Viu que eu falei no início? Como os grupos ministeriais, 177. É a mensagem aqui, o terceiro êxodo. Eu tenho ela aqui dentro do 163. Como grupos ministeriais afirmam hoje. É um sistema esses grupos. Deus não trabalha com esses grupos. Deus hoje trabalha com esta voz. Essa voz é o ministério da terceira puxada. Brama, sua voz, que vocês escutam na igreja, é o ministério da primeira e segunda etapa, dando um preparo, precursando vocês para conhecer a terceira etapa. Curvamos nossas cabeças. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos nesta hora por esta voz. Nós te agradecemos pelo ministério, que é uma pessoa. Isso ensina o teu profeta. Nós temos que repetir, não botar nossas interpretações. Eles proibiram que as pessoas nos ouvissem, porque sabem que nós apontamos a tua voz. Nós apontamos o povo para ouvir João. Dê a bênção para os teus filhos, tuas filhas. Abençoe esse momento de Santa Ceia, no nome de nosso Senhor Jesus.